Amor e traição. Humberto Fabre pelo Espírito Jair dos Santos. Amor e Equilíbrio Audiobook. Segunda parte. Final. Frio e calculista, engendrou apressadamente uma estratégia para isentar-se da responsabilidade sobre o homicídio acidental. Verificou a posição da mesa e de uma luminária próxima e desenhou em sua imaginação o acontecimento macabro, assistido que estava pelos espíritos infelizes, suas companhias rotineiras. Pegou uma escada utilizada para pequenos reparos no restaurante, colocou-a próximo da mesa, de forma a parecer que Júnior tombara dela. Nas mãos do sócio, pôs uma lâmpada nova, tomando o cuidado de retirar a que estava no lustre. Seu descaso pela vida do amigo era tamanho, que lançou a lâmpada usada de certa altura, para que ela se espatifasse no solo, dando à cena os aspectos de um triste acidente. Durante toda a preparação embusteira, sentia uma forte e desagradável pressão em seu pescoço, apesar de estar vestido com uma camiseta confortável e com os botões da gola abertos. Antes de sair do local, teve o cuidado de recolher os documentos que comprovavam sua desonestidade e de limpar as impressões digitais dos objetos tocados durante a montagem do tétrico cenário. Capítulo 22. Conduta enérgica. Em seguida aos arranjos perpetrados, Caio tomou o cuidado de deixar a porta do restaurante destrancada e, antes de sair, olhou bem ao redor para confirmar se alguém passava pelo local naquele instante. Rumou diretamente para sua casa, continuando a sentir o incômodo da pressão sobre o seu pescoço. No plano dos espíritos, Júnior, desencarnado, alheio ao que ocorrera e crendo inconscientemente que se mantinha no corpo físico, tentava estrangular o traidor. As entidades que acompanhavam os dois rapazes entraram em luta aberta. De um lado, os aliados de Caio tentavam separar Júnior, de outro, os acompanhantes de Júnior estimulavam a continuidade da ação, exigindo a desforra. Alzira buscava em vão anular os efeitos doentes dos contendores sobre o seu protegido, a posição tresloucada dele impedia qualquer ação direta. O espetáculo beirava os horrores sanguinolentos do circo romano, quando os gladiadores tinham que matar uns aos outros. A mentora imediatamente solicitou a assistência de Jeremias, que naquele instante seria de grande auxílio, para aplacar a ira dos grupos, que continuariam se engalfinhando indefinidamente. Um homem chamaria mais atenção da malta de desequilibrados com viés machista e guerreiro do que uma mulher, se não de todos, provavelmente da grande maioria. Seria a energia firme de um homem tentando acalmar bárbaros que insistiam na selvageria. Entrou em contato mental com o nobre irmão, que em questão de segundos se apresentou, na companhia do jovem Clemente. Salve, minha irmã, estou à disposição para o serviço. Grata, Jeremias, Clemente, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Neste instante, pelo desenrolar dos acontecimentos, creio que o melhor a fazer será sua intervenção direta, visando acalmar um pouco os ânimos. Que triste desfecho, não, Alzira? De fato, o que a liberdade mal conduzida promove para o indivíduo, não é? Caio despreza mais uma vez a oportunidade da renovação, transformando o irmão de outras eras em inimigo, e responsabilizando-se pelo desenrolar das ocorrências futuras. Concordo, minha irmã. Vamos agir. Jeremias concentrou-se convenientemente em profunda prece, iniciando a condensação perispirítica, enquanto Alzira e Clemente mantinham a sutileza de seus corpos espirituais, sustentando vibratoriamente o mentor amigo. Em alguns minutos, os seguidores dos jovens puderam divisá-lo. Para surpresa de Clemente, enquanto o perispírito de Jeremias se adensava, em paralelo, sofria alterações de fisionomia e vestimenta. Quando finalizado o processo, quem estava à frente do grupo era um oficial das Forças Armadas, com o seu uniforme característico e demais apetrechos. Clemente olhou interrogativo para Alzira, que esclareceu brevemente o estudante. Jeremias foi militar em uma de suas reencarnações e, para esses nossos pobres e infelizes irmãos, sua apresentação irá impor maior respeito, além, é claro, do ponto fundamental, sua moral elevada, que no final é de fato o que importa. Entendo. Estes irmãos encontram-se tão arraigados nas questões da forma, que o impacto será mais proveitoso, não? Sem dúvida, Clemente.
Agora, continuemos em prece para que a tarefa não se perca. Jeremias dirigiu-se energicamente ao grupo de celerados, determinando: parem imediatamente com a luta insana. É uma ordem. Várias entidades afastaram-se no mesmo momento, enquanto os seus líderes, mais petulantes, procuraram por instantes se aliar contra aquele que poderia ser um inimigo comum. Por quê? Isto é da sua conta, indagou um deles. Integralmente. Se não quiserem que sejam tomadas medidas mais drásticas, um dos grupos terá de ceder. Sugiro que seja aquele que acompanha Júnior. Nunca, respondeu o interlocutor responsável pelas ações nefastas no jovem desencarnado. Precisamos auxiliá-lo na vingança contra o traidor insolente. Somos solidários com a sua desdita. Daqui para frente, eu pessoalmente me responsabilizarei pelo rapaz, e sugiro que se retirem em paz. A inflexão de voz, aliada às vibrações de alta moralidade de Jeremias, recebendo a sustentação direta de Alzira e Clemente, que ao mesmo tempo envolviam em fluidos calmantes e equilibrados o bando infeliz, promoveu o resultado esperado. O líder do grupo, um tanto contrariado, ordenou para os seus colegas: vamos sair daqui. Deixe o garoto por enquanto com o comandante. Mas em tom ameaçador, não querendo mostrar fraqueza perante os demais, voltou-se para Jeremias, dizendo: bastará um vacilo de sua parte para que retornemos. É tudo uma questão de tempo. Sem mais uma palavra, Jeremias voltou-se para Júnior e, com aplicação de energias na região coronariana, suspendeu a ação violenta contra o pupilo de Alzira. Júnior ficou ao lado de Caio, mantendo seu grau de inconsciência, enquanto as entidades que obsediavam Caio, receosas, também se afastavam lentamente. Capítulo 23. Dor profunda. Paulatinamente Jeremias foi retornando à sua condição normal de sutileza e forma, após o episódio com as entidades vampirescas. Tão logo o quadro se normalizou, Clemente, ávido por receber maiores esclarecimentos, interpelou Jeremias. Como será daqui para frente a conexão entre Caio e Júnior? Lastimável, eu diria. Apesar da desvinculação realizada, colocamos Júnior em uma condição momentaneamente passiva, porque os vínculos existentes entre ambos são muito fortes, principalmente agora que estão permeados pelo ódio de um lado e, de outro, pela culpa sobre o homicídio acidental, incluindo também as ocorrências em relação a Luciana e ao desfalque no restaurante. Encontrava-me em trabalho de assistência com Clarissa e pudemos acompanhar, pela ligação mental com nossa irmã Alzira, os detalhes desastrosos do desencarne de Júnior. Sinto imensamente por Caio, meu pupilo, que aumentou seu quadro de encargos dolorosos, não só para esta existência, dado que, com regularidade, ele ignora as advertências que lhe são feitas. Neste momento, Clemente, peço a gentileza de deixarmos nossa conversa para mais tarde, porque iremos visitar a mãezinha de Júnior, que necessitará de nosso apoio para os lances aflitivos que a esperam. Vamos! Como todas as mães, dotadas que são de alta sensibilidade, por volta de 2 horas da madrugada Lili despertou num sobressalto. Levantou-se e foi diretamente para o aposento de Júnior, encontrando a sua cama arrumada, indício claro de que o rapaz não retornara até aquela hora. Como era costume do filho deixá-la a par de qualquer alteração de horário, preocupadíssima, ligou inicialmente para o restaurante. Como não obteve sucesso, telefonou para a casa de Caio. Alô, Isolina? A mãe de Caio, apesar da sonolência, reconheceu a voz aflita da amiga. Oi, Lili, o que foi? Aconteceu alguma coisa? O Júnior, ele está aí? Não que eu saiba. Deixe-me ver no quarto do Caio. Alguns instantes se passaram. Não, Lili, Júnior não está aqui, e o Caio dorme profundamente. Você já tentou o restaurante? Sim, porém, ninguém atende. Vou perguntar para o Caio. Não, Isolina, deixe que ele descanse. Vou até restaurante. De jeito nenhum. Antes vou falar com o Caio. Aguarde na linha, por favor. Após alguns minutos, Isolina retomou o telefone. Lili, desculpe a demora, você sabe como o meu filho dorme pesado. Ele me informou que saiu do restaurante e o Júnior estava se preparando para ir para casa. Vou para lá agora mesmo. Calma, Lili,
Você sabe como são os garotos. Às vezes esquecem-se da hora. Sem o Caio estar junto, Isolina. Acho difícil. Alzira passou a envolver em vibrações tranquilizantes a mãezinha de Júnior, buscando minimizar o impacto que ela teria ao encontrar o corpo do filho sem vida. Isolina, sentindo que Lili estivesse preocupada em demasia, resolveu trocar de roupa e ir ao encontro da amiga. Passou pelo quarto de Caio, que, desperto, calculando como seriam os próximos atos, fingia roncar, dando a impressão de que dormia tranquilamente. Como residiam próximo do restaurante, ela chegou ao local ao mesmo tempo que Lili. A mãe de Júnior, ao ver a cena, apesar da assistência energética que recebia de Alzira, entrou em desespero. Correu em direção ao filho, abraçando-o fortemente, na esperança de reaquecê-lo, tentando inutilmente fazer com que ele voltasse à vida. Seus gritos puderam ser ouvidos por alguns vizinhos que residiam próximos ao estabelecimento e acorreram em seu auxílio e conforto. Lili, em sua dor profunda, somente repetia: Filho, meu filho, pelo amor de Deus, por misericórdia, acorde. Capítulo 24. Falsa consideração. Isolina, tão chocada como a amiga, ligou para casa insistentemente. O telefone tocou até que a linha caísse. A mãe de Caio sabia que o filho em geral dormia pesadamente. O fingimento do rapaz era tamanho, que para não chamar a atenção, apesar de estar desperto, não alterou seu comportamento, evitando até neste ponto levantar qualquer suspeita sobre a sua pessoa. Depois de certo tempo, atendeu ao chamado, com voz confusa e com palavras entrecortadas de quem havia acabado de acordar. Com sua mãe em lágrimas de desespero, comunicando o fato, Caio trocou somente a calça do pijama, dirigindo-se velozmente para o restaurante. Todos os seus movimentos eram inteligentemente calculados. Chegando ao local com metade do traje de dormir, promoveu um espetáculo digno de nota, tamanha a dramaticidade. Pelo desvio de caráter de que era portador, sua representação chegava a convencer integralmente quem estivesse próximo. Dizia que o seu coração sangrava, porque parte dele estava partindo com aquele que sempre considerou um verdadeiro irmão. Júnior mantinha-se ao seu lado, em total ignorância do que se passava. Com as energias recebidas pela assistência dos espíritos amigos se dissipando gradativamente, em virtude da manutenção do monoidaísmo no ódio, Júnior divisava somente a figura de Caio, reiniciando a pressão no pescoço do traidor, com um único pensamento: o de estrangulá-lo. Em sua mente auto-hipnotizada, a vingança era seu único objetivo, na qual aplicaria todas as suas forças. Os mentores sabiam que não podiam interferir indefinidamente no quadro infeliz que se apresentava, porque cada um deles havia escolhido os caminhos a percorrer. A liberdade, apesar dos desvios praticados, teria que ser respeitada. Não demorou muito tempo para que as desequilibradas entidades fossem novamente magneticamente atraídas ao convívio dos rapazes. Jeremias e Alzira providenciaram a dissipação do fluido vital que ainda estava em demasia agregado ao perispírito de Júnior, evitando que a vampirização ocorresse e causasse maior sofrimento para o recém-desencarnado. Por sua vez, Caio voltava a sentir um leve desconforto no pescoço, assemelhando-se a uma pressão externa em determinado momento ou em outro, com alguma secreção difícil de ser expelida. Contudo, precisava ser o mais prestativo possível e foi quem se responsabilizou por todos os processos junto às autoridades, familiares e amigos, mantendo sempre lágrimas fingidas em seus olhos, garantindo que um ridículo acidente aniquilara a vida de seu melhor amigo. Tudo saiu de acordo com o plano macabro arquitetado por Caio, que não mide esforços para sua performance teatral, a ponto de sua mãe preocupar-se com o estado do filho. Encerradas as exéquias no final da tarde, ele foi o último a deixar o cemitério, depois de palavras sentidas de despedida dirigidas ao irmão do coração. Durante a semana, mostrou-se abatido, alimentando-se minimamente, com ares de profundo pesar. Em relação a Luciana, comunicou-a do ocorrido somente no dia seguinte ao velório, procurando sintetizar ao máximo as informações. Recomendou que a visita dela ao túmulo, conforme era costume de sua família, não seria adequada naquele momento,
procurando desta forma evitar qualquer embaraço com Lili, a mãe do amigo que partira. Os dias foram passando e aos poucos a vida retomava o seu ritmo. Pelos motivos óbvios e o abatimento em que se encontrava, Lili pedira um tempo maior para voltar às atividades diárias, enquanto Caio se esforçava para fazer frente às obrigações, sentindo-se livre e satisfeito em relação às decisões a serem tomadas nos negócios e em seu relacionamento com Luciana. Capítulo 25. Planejamento criminoso. Não demorou muito tempo e Caio aproximou-se da família de Luciana. O pai da moça procurou conhecê-lo melhor e, com o passar dos meses, percebeu, pela sagacidade do rapaz, que poderia incluí-lo em suas transações escusas com fornecedores e prestadores de serviços à prefeitura sob seu comando. O período das eleições se aproximava e o prefeito, preparando a sua reeleição, necessitava de todos os aliados possíveis, e Caio, possuidor de um caráter flexível, cujo estilo se assemelhava muito ao dele, tornou-se um elemento indispensável para as negociações de campanha, em que a ética era deixada à parte. O importante seria os favorecimentos após a vitória, para todos aqueles que estivessem contribuindo. O rapaz passou a ganhar dinheiro fácil, recebendo certo percentual nas operações corruptas que eram realizadas por seu intermédio. O restaurante, naquela altura dos acontecimentos, era totalmente gerenciado por sua mãe e por Lili. Ele dizia a Luciana que a oportunidade de ouro havia chegado para ele e que o empreendimento da família ficaria para o sustento das viúvas. Em curto prazo, locupletando-se com os valores cada vez mais significativos, mudou-se de vez para um apartamento de sua propriedade, na cidade onde residia a namorada. Com dinheiro de sobra, era visto desfilando com carros importados, frequentando restaurantes caros, usando roupas de grifes e distribuindo gorjetas poupudas para quem lhe prestasse qualquer serviço ou favor. Aprende rápido a arte da politicalha com o prefeito, que aos poucos começou a designá-lo como um filho. O rapaz, utilizando-se dessa prerrogativa, dizia que perdera seu genitor em um acidente, mas a vida, bondosa para com ele, trouxera-lhe um novo pai. Tudo parecia transcorrer bem, se não fosse o incômodo que sentia na garganta de maneira intermitente. Num determinado momento voltava a pressão, em outros, uma irritação com certa quantidade de muco. Seu sogro, como o prefeito já era tratado na intimidade pelo jovem, indicou-lhe o médico da família, profissional altamente qualificado e de reconhecido valor na cidade. Foram realizados vários exames em consultório e laboratoriais, todavia, sem qualquer resultado que indicasse de fato uma enfermidade. Foi receitada medicação para tratar a irritação, que cedia durante um período de tempo, para retornar quando o remédio era suspenso. Na perspectiva espiritual, Júnior, enceguecido pelo ódio, principalmente quando passou a sentir as vibrações de Luciana junto com o seu desafeto, tinha somente um objetivo: matar aquele que se transformara de amigo em oponente. Por um período de tempo, sua mente focada em Caio não percebia a presença da jovem. Tão logo seu ímpeto se arrefeceu um pouco, com o desgaste pelas densas energias de sentimentos contrários ao amor instalados em seu coração, ele notou a presença da jovem e renovou a sua motivação para a vingança. Sem saber-se desencarnado, gritava tresloucado que fora traído duplamente e que não deixaria a vida de ambos em paz. Por essa época, o casal distraiu-se, não se preveniu e Luciana acabou engravidando. Júnior, que se encontrava atado ao psiquismo da jovem, foi automaticamente atraído para a ligação corpórea que se iniciava. Com a suspeita confirmada pela namorada, Caio compreendeu o inconveniente da situação. Pelo fato de Luciana ser a filha do prefeito e o pai estar em plena campanha, o acontecimento seria utilizado como poderosa arma pelos adversários, que mais preservavam um falso moralismo do que se incomodavam com a questão do respeito à vida. O aborto seria a alternativa mais razoável para preservar o interesse de todos, inclusive os do próprio Caio, que um dia se candidataria a algum cargo público. Isto seria uma nódoa em sua reputação. Manipulador como era, convenceu Luciana a adotar a prática e depressa arquitetou seu plano sórdido. Diriam aos pais da jovem que ela iria para a capital do estado por uns dias para fazer compras,
como pretexto para a realização do ato criminoso em clínica que já fora contatada para providenciar os procedimentos. O futuro sogro de Caio, por ser também um falso moralista, tal qual os seus adversários, não permitiria uma viagem em que a jovem fosse desacompanhada. Duas colegas de Luciana, cujo silêncio foi comprado por Caio a peso de ouro, iriam com ela, tornando o evento acima de qualquer suspeita. O plano deu certo. O rapaz, com o seu discurso seguro, acabou por convencer os pais da namorada a não se preocuparem com a viagem de compras, que não haveria qualquer problema. Disse que ele mesmo se encarregara de contratar uma empresa de segurança na capital, e guarda-costas especializados acompanhariam Luciana e as amigas dia e noite, desde o seu desembarque no aeroporto, ficando com as garotas até o retorno. Os cuidados e a previdência de Caio surpreenderam de tal forma o pai da moça, que ele, dirigindo-se à esposa em momento mais reservado, comentou: "Minha querida, Luciana realmente acertou neste relacionamento. Caio será um excelente marido para ela e um genro que me dará muito orgulho. Quem diria que um jovem simples, dono de um pequeno estabelecimento, poderia ser tão brilhante, não é mesmo?" A esposa, uma senhora submissa, respondeu: "Gosto muito dele também. É um rapaz muito bem intencionado." Capítulo 26. Ponderações superiores. As circunstâncias se tornavam muito graves para a evolução espiritual dos jovens, pelo comprometimento criminoso ao qual se submetiam. Caio carregava em seu psiquismo a culpa pelo homicídio acidental de Júnior, e agora iria acrescentar a isso o crime do aborto, envolvendo Luciana no terrível complô. A responsabilidade sobre o ato transgressor também cabia à jovem, evidentemente, que poderia evitá-lo caso tivesse um posicionamento mais firme de caráter. No entanto, espírito leviano como era, não abriria mão das facilidades de sua folgada existência, nem tampouco de seu status. Afinal, um filho naquele momento roubaria sua juventude e tudo o que tinha para usufruir, pensava ela, além de comprometer a campanha de seu pai. Como havia sido sempre uma menina mimada, recebendo tudo o que queria, não seria justo que ela decepcionasse seus pais com uma gravidez indesejável. Em seus planos, filhos poderiam fazer parte de sua vida um pouco mais tarde, quando já estivesse casada. Diante do grave cometimento, Jeremias e Alzira, acompanhados por Clemente, decidiram acionar Clarissa. A nobre mentora recebeu-os na companhia de Giuseppe, o diretor da instituição a que todos se reportavam. O trio foi convidado a entrar na sala do dirigente e, feitas as calorosas saudações, Jeremias iniciou seu sucinto reporte. Ao término, Giuseppe tomou a palavra. "Temos acompanhado os movimentos realizados por vocês em relação aos nossos irmãos, e também as decisões desfavoráveis que eles vêm tomando, conflitando diretamente com suas propostas reencarnatórias." Clarissa informou-me do envolvimento pernicioso com desencarnados, com os quais se locupletam, pelo interesse em levar vida no imediatismo das sensações. É pena que abram mão de oportunidade tão valiosa, tratando a presente existência como se fora um brinquedo, e a Terra, nossa escola redentora, como colônia de férias. Infelizmente, amargarão o resultado dessas decisões desajuizadas com experiências dolorosas impostas pela falta de bom senso em lidar com a liberdade que lhes é facultada pelo Criador. Reencarnações que poderiam receber o selo de vencedoras são menosprezadas em favor do materialismo inconsequente, mantido por interesses mesquinhos e infantilizados. Infelizmente, Giuseppe, concordou Clarissa. Giuseppe, com um sinal, solicitou que a mentora desse continuidade. Avaliamos todas as perspectivas de tão intrincado evento e, depois de apresentá-las e discuti-las com o nosso diretor, entendemos que, nesta altura dos acontecimentos, devemos utilizar do mal que se apresenta para transubstanciá-lo no bem. De que maneira, Clarissa? Questionou Jeremias. O choque reencarnatório iria moderar a ânsia vingativa de Júnior, sendo-lhe possível, em futuro próximo, renascer como filho do casal. Mas o seu ódio não será duplicado em virtude da violência de que será vítima. Sua pergunta faz sentido, Alzira, porém, a experiência irá tirá-lo de seu monoidaísmo.
Centralizado como se encontra, as perturbações advindas desta posição poderão promover danos profundos em seu perispírito, levando a sérias disfunções em seu cérebro físico quando de sua próxima reencarnação. Note, minha amiga, que eu disse, moderar, e não substituir de todo, os sentimentos de seu tutelado. Simplificando, tratamos aqui do mal menor. Todavia, Júnior poderá tornar-se um obsessor de Luciana e Caio? Perguntou Jeremias. Trata-se do preço a pagar pelo casal. Semeadura livre, colheita obrigatória. Contudo, as leis do pai são de amor. Durante certo período, os jovens poderão amargar algum desconforto, para um dia serem unidos na oportunidade do resgate. Aguardemos confiantes na sabedoria divina. Capítulo 27. Aborto delituoso. Luciana, ignorando todas as inspirações dos espíritos amigos quanto ao ato criminoso que estava por praticar, preparou os itens para a viagem à capital do estado. Achava-se acompanhada de suas amigas, que a partir daquela hora se tornavam também suas cúmplices, por aprovarem e participarem de forma vil do projeto delinquente, a troco de dinheiro. O início da ligação perispirítica de Júnior com o óvulo fecundado de Luciana atordoara-o, reduzindo o calor do seu ódio e suas forças na tentativa infrutífera de estrangular o traidor e homicida que lhe roubara a vida. Apesar da inconsciência que continuava mantendo sobre seu estado de desencarnado, as vibrações de rejeição daquela que poderia ser sua futura mãe causavam-lhe grande receio. Alternava-se em seu íntimo o terror, que reduzia suas forças consideravelmente, e um forte desejo de renovação. Independentemente da ignorância mantida pelo espírito sobre a reencarnação, a bênção do recomeço se faz automática, infundindo na criatura esperanças novas, às vezes inexplicáveis num primeiro momento. Na realidade, sua metodologia está intrínseca no ser, que necessita dela integralmente para o seu processo evolutivo. Então, reencarnar não é objeto de crença, aceitação ou religião, mas, sim, degraus justos de evolução rumo ao Criador. A chegada à clínica aumentou consideravelmente a ansiedade de Luciana, por saber o risco de morte a que se expunha. Essas sensações eram assimiladas pelo reencarnante, infundindo-lhe maior dose de sofrimento e revolta. Quando de fato os procedimentos tiveram início, Júnior sentia que seu corpo estava sendo retalhado por frio instrumento, e os pedaços lançados no lixo, sem qualquer consideração. Como a ligação com a futura mãe é predominantemente mental, em seu psiquismo, seu corpo espiritual mantinha-se integral, ligado ao útero materno, apesar da formação do seu invólucro físico mostrar-se ainda no começo, quando analisado pelos padrões convencionais da medicina no planeta. Seu desespero, pelo desalinho mental de que estava sendo vítima, aumentava-lhe o pavor, ao mesmo tempo em que lhe infundia o propósito de represália contra Luciana, que o espezinhava cruelmente. Passadas algumas horas do ato ignominioso, enquanto a jovem era mantida em repouso, Júnior, na dimensão espiritual, sentia que despertava de um longo pesadelo. Sem entender a realidade que vivenciava, por encontrar-se em atividade auto-hipnótica, motivada pela centralização em rancor profundo, passou a perceber pouco a pouco o que ocorria à sua volta. Entretanto, como suas vibrações eram densas, pôde contemplar somente os infelizes companheiros de Luciana. O líder do grupo, sabendo-se identificado pelo rapaz, avançou em sua direção querendo intimidá-lo e torná-lo mais um de seus asseclas prisioneiros. Júnior, diante do risco que pressentiu, agiu instintivamente e partiu em direção ao seu opositor, dando-lhe golpes violentos e precisos, nocauteando-o, para sua surpresa. No padrão mental limitado em que se encontrava, o rapaz acreditava falsamente que poderia ser agredido até a morte e, por isso mesmo, colocou toda a sua força na busca desesperada de preservar a vida. O bando quedou boquiaberto e assustado diante do ocorrido. Um deles, que estava mais próximo, temendo que pudesse ser também vítima do jovem, gritou: "Parece que temos um novo chefe, porque o antigo não se mostrou tão forte como parecia. Quem está comigo?" A maioria aderiu, enquanto 2 ou 3 agarraram o antigo comandante e o levaram desacordado.
Júnior despertara em si tendências agressivas que se encontravam adormecidas em seu subconsciente profundo, e que ainda não haviam sido superadas em suas últimas existências. O rapaz, não demonstrando interesse ou sequer entendendo bem o que se passava com a malta amedrontada, gritou: "Somente quero vingança, nada mais." A turba, ignorando do que se tratava, mas solidária no desequilíbrio, repetiu com gritos frenéticos: "Vingança, queremos vingança." Capítulo 28. O obsessor. Uma semana se passou e Luciana retornou para o lar com sacolas repletas de roupas, presentes e acessórios, que uma das amigas providenciou indo às compras, enquanto o serviço criminoso estava sendo realizado. A estratégia montada por Caio funcionou espetacularmente, com todos os pontos devidamente cobertos. Quanto ao leve abatimento apresentado pela namorada, a desculpa de um resfriado viria a calhar para despistar os pais sempre atentos. Luciana trouxera presentes para todos, muito mais do que compras feitas para si mesma. O namorado sabia que esta atitude seria útil para distrair a atenção das pessoas mais próximas. Caio possuía uma mente brilhante em se tratando de montar cenários que despistassem o mal que estava por trás de seus atos. Todavia, Luciana trazia uma sequela inesperada, não pelo aborto em si, mas sim pela atuação obsessiva que Júnior começava a impor-lhe. O desencarnado, ignorando como o processo acontecia, percebeu que seus pensamentos influenciavam sobremaneira, em determinados momentos, a mobilidade de Luciana. Bastava dirigir seu olhar odiento para a jovem e imediatamente depois ela convulsionava. Apesar de não entender de fato como isso era possível, o resultado, no mínimo, mostrava-se interessante. Uma das entidades que passara a ser um dos seus subordinados, aproximando-se com muito tato, iniciou um diálogo. "Senhor, não sei o seu nome ainda. Júnior, pode me chamar assim. O que você quer?" A polidez que Júnior vinha exercitando ao longo das existências, visando superar grosserias atávicas, foi aos poucos sendo colocada de lado. Não entendia o seu estado de desencarnado, porque nunca atentara adequadamente para os aspectos evolutivos da criatura e a lógica da justiça divina, através da vida em dois planos, espiritual e físico. Mas no momento isso tudo era secundário em sua mente, que estava voltada única e exclusivamente para a desforra. O esperto interlocutor continuou: "Percebo que você possui habilidades extraordinárias em fazer a moça em questão estrebuchar. Posso, se quiser, dar orientações com alguns conhecimentos que possuo." "Vai mudar em quê, senhor?" "Valdo, para servi-lo." "Muito bem, diga-me o que fazer com essa criatura abjeta que me trata como lixo." "Você possui um magnetismo acentuado, e, através do centro de força coronário, frontal e outros existentes, que detalharei mais adiante, é possível influenciar o sistema nervoso central da jovem em questão, atuando diretamente ao longo da medula, podendo com isso tornar as crises convulsivas muito mais intensas e, em paralelo, fazer que balbucie algumas palavras contra o rapaz que convive com ela em regime de namoro e intimidade. No ato sexual desequilibrado em que ela se envolve com o parceiro, por exemplo, é possível sugar-lhes energias prazerosas e, ao mesmo tempo, utilizando dos recursos que acabo de explicar sinteticamente, causar-lhe mais desarranjos psíquicos, levando aos poucos à esquizofrenia, sem causa aparente no cérebro. "Não entendo. Que conversa é essa? De onde você tirou essas informações?" "Estudei durante muito tempo as questões da utilização do magnetismo animal e sua atuação, tanto para auxiliar na saúde do indivíduo como também, se utilizado em descargas mais acentuadas, causar desconfortos e até doenças. Como nos encontramos em posição privilegiada, por não sermos identificados pelos que estão no corpo denso, nossa vantagem é enorme." "Corpo denso, Valdo? Não ser identificado? Que loucura é essa? Encontramo-nos em dimensão paralela, desprovidos da vestimenta carnal, Júnior. Como você já deve ter notado, ninguém morre." "Como assim, ninguém morre?" "É isso mesmo que você acabou de ouvir. Morre o corpo físico, como uma vestimenta que deixamos de utilizar, mas não se mata a mente." Júnior teve um choque ao receber a informação, porque as imagens do instante de seu desencarne retornaram com força à sua consciência,
como se ele assistisse a um filme interativo, sentindo a realidade de cada instante, desde a hora fatídica de sua saída em definitivo do plano material, passando pelo velório e sepultamento, as ações impetradas para o aborto delituoso e os primeiros momentos do choque que o tiravam de um pesadelo atroz. Naquele instante suas pernas pareceram faltar e, se não fosse o movimento rápido de Valdo, Júnior se estatelaria no chão. O partidário engenhoso, buscando ganhar a confiança daquele que estava como líder do bando, disse-lhe: "Tenha calma, isto tudo vai passar. A realidade é de difícil assimilação num primeiro momento, mas é totalmente administrável e, se bem utilizada, traz-nos inúmeras vantagens." "Estou morto. Meu Deus, eu morri? Caio, aquele miserável, me matou." "Não, não, Júnior. Ninguém morre, somente mudamos de plano. Vamos, fique tranquilo. Vou aplicar energias magnéticas em você, para que adormeça por certo período de tempo. Quando despertar, terá assimilado melhor o que ocorreu, e as novas informações que eu terei a honra de lhe repassar serão de grande proveito para os seus projetos." Com a aplicação de energias no centro de força coronário, Valdo induziu Júnior ao sono. Iniciava-se, com este consórcio, o desenho das bases infelizes de um grande obsessor. Capítulo 29. Falso amigo. 2 horas se passaram e Júnior despertou sentindo-se bem e com energias renovadas. Valdo, como fiel escudeiro, encontrava-se ao seu lado, postando-se como verdadeiro serviçal. "Como se sente, chefe?" "Maravilhosamente bem, Valdo. O que você fez eu não entendi muito bem, mas sinto-me outro. Poderia me fornecer alguns detalhes?" "Conforme disse anteriormente, vou explicar resumidamente o que aprendi a respeito da influência que podemos exercer de forma objetiva, tanto em quem se encontra no corpo denso ou neste mais sutil." "Conte tudo, Valdo." "Certo. Existem os chamados centros de força ou chakras, em sânscrito, que é sinônimo de roda, ou disco, localizados em nosso corpo atual, cuja ligação se dá em plenitude com os plexos no organismo denso, o qual Luciana ocupa presentemente, para utilizar-me de um simples exemplo. Ele deu uma olhada furtiva para Júnior, mas logo prosseguiu. Estes centros de força estão espalhados em diversos pontos pelo nosso organismo. Vou relatar somente os principais deles, que venho analisando de forma empírica, em suas ligações mais diretas. Temos o chamado coronário, que se liga à glândula pineal ou epífise, o frontal conecta-se com a glândula pituitária ou hipófise, laríngeo, glândula tiroide, cardíaco, glândula timo, esplênico, glândulas suprarrenais, gástrico, pâncreas, genésico, glândulas sexuais, as gônadas, ovário e testículos. Interessante. Onde você aprendeu tudo isso, Valdo? Sempre fui um curioso em relação aos assuntos chamados místicos, que aos poucos relacionei com alguns conhecimentos de medicina. Você é médico? Frustrado, eu diria, Júnior. Fiz alguns semestres de medicina por imposição de minha família, mas nunca gostei da matéria. No entanto, o tradicionalismo orgulhoso de meus pais exigia a todo custo possuir um filho médico, para que pudessem comentar e se destacar nas rodas sociais, quando eu queria mesmo era me divertir com as colegas da faculdade e dirigir meu carro em alta velocidade. Sempre sonhei em ser piloto e, certo dia, errei na curva de uma estrada que usava com meus colegas para os nossos rachas, e acabei desta maneira. Ao sair do corpo, encontrei de imediato este grupo, com quem já me sentia afinado, e preferi ficar com eles. Não sabem muito, porém, nos salvaguardamos de alguns outros que buscam transformar o pessoal que está fora do corpo denso em escravos de seus caprichos. Isto tudo é muito confuso para mim, Valdo. Quer saber, para mim também. Mas, no fim, não dou a menor importância, porque a vida não tem sentido mesmo. Vou vivendo um dia de cada vez e pronto. Será que é só isso? Indagou Júnior despertando certa curiosidade. Não sei, meu chefe. Um dia, se tiver algo melhor, pode ser que sejamos informados, não? Pode ser. De uma coisa eu tenho certeza. Estou na situação em que me encontro porque errei a curva. No seu caso, parece que houve alguma ajuda.
As palavras finais, ditas por Valdo com expressão maliciosa no rosto, voltaram a despertar a ira de Júnior sobre Luciana e Caio. Desses dois eu vou tomar conta, e espero que você me ajude com os seus conhecimentos, para que meus resultados sejam mais proveitosos. Chefe, afinal, para que servem os amigos? Disse Valdo com um sorriso matreiro. Capítulo 30. A vingança mais eficaz. A destreza alcançada por Júnior no uso nocivo de seu magnetismo passou a produzir efeitos cada vez mais acentuados e desagradáveis em Luciana, sendo reservada também certa porção para o infiel Caio. O jovem desencarnado, que durante suas últimas 2 existências vinha trabalhando no sentido de solidificar valores voltados ao bem, por sentir-se agora ultrajado decidiu não somente a associação com as entidades ignorantes, como também assimilar suas sugestões para a prática do mal. O grupo liderado por Júnior, sendo em maior número e com capacidades pervertidas, expulsou os acompanhantes de Luciana, passando a exercer total e infeliz influência sobre o casal, que, no entanto, continuava o maior responsável por sua própria insensatez quanto ao respeito à vida. Sem o conhecimento da reencarnação, o aborto praticado soava para Júnior como uma rejeição, em que a violência fora como um espancamento ou uma tortura inenarrável. Logo, o tratamento a ser dispensado para Luciana e Caio, por uma questão de justiça, de acordo com os seus valores que se distorciam a cada dia pelo desejo de vingança, deveria obedecer ao mesmo padrão violento com que havia sido tratado. Júnior, agora um verdadeiro obsessor, encontrava grande facilidade em torturar Luciana, atuando eficazmente em seus centros de força, produzindo-lhe convulsões e a expressão de frases guturais para impressionar a mente de Caio, um terror que gradativamente reduzia também a imunidade do antigo amigo e, dessa forma, permitia a implantação de agentes patológicos em seu organismo. O tempo passou rápido e o pai de Luciana, que concorria à reeleição, alcançou seu intento no primeiro turno. Naturalmente, Caio assumiu de pronto um cargo de confiança, para dar continuidade às negociatas lucrativas do prefeito e equipe, e se envolvia diretamente na corrupção. No entanto, a situação de Luciana tomou ares mais delicados. Segundo as diretrizes do médico da família, profissional da mais alta confiança do prefeito, um psiquiatra deveria ser consultado. O pai da jovem, radical na defesa seus interesses pessoais, tinha pavor de ser atacado pelos adversários, que poderiam aventar a hipótese de o recém-eleito ter uma filha louca. Talvez umas férias prolongadas fizessem bem para a moça. Sugeriu que o futuro genro levasse Luciana, na companhia também da mãe, para a capital, e, se fosse necessário, que a consulta com um médico especializado e o possível tratamento pudessem ser realizado por lá, longe dos olhos curiosos do povo da cidade. Caio, como um adulador da melhor estirpe, preparou todos os itens necessários para a viagem e as reservas de hospedagem de forma rápida e discreta. Para os mais próximos, Luciana faria um curso de 3 meses, ligado à área administrativa, e o namorado, quase noivo na altura dos acontecimentos, faria visitas nos finais de semana ou a cada 15 dias. No dia marcado para a viagem, quando estavam reunidos na sala da suntuosa mansão Caio, Luciana e sua mãe, praticamente prontos para sair, a jovem entrou em transe convulsivo, sendo lançada ao chão como um fantoche cujo controle fora abandonado pelo artista. Caio abaixou-se para socorrê-la, quando foi agarrado fortemente pelo pescoço por Luciana. Apesar da força física do rapaz, a mãe da jovem teve que auxiliá-lo para que as mãos de sua filha não estrangulassem de fato o futuro genro. Tão logo conseguiram dominar os movimentos mais bruscos da moça, ela, com os olhos vidrados, virou-se para Caio dizendo: "Escute aqui, seu miserável assassino. Eu ainda vou conseguir te estrangular, traidor maldito. Você e essa megera irão sofrer todo o meu ódio. Não deixarei vocês em paz até pagarem pelos seus crimes." A mãe de Luciana, em desespero, caiu de joelhos ao lado da filha, gritando: "Meu Deus, filha, o que é isso? O que está acontecendo? Caio, que acusações são essas?" "Não sei, dona Kátia, não faço a menor ideia do que seja isso tudo. Ao que me parece, são delírios de uma mente doente." No plano espiritual,
Júnior, Valdo e seus sectários divertiam-se com o quadro medonho que presenciavam. Valdo, rindo a valer, falou jocosamente. Chefe, o sujeito é um covarde apavorado. Veja a cara dele. Ha, ha, ha. Valdo, ótimo que seja assim, não. Com suas orientações, a impregnação mental que estamos realizando nesse imbecil irá, em curto tempo, implantar uma enfermidade em sua garganta e, à medida que formos trabalhando este centro de força, desequilibrando, poderemos vê-lo cultivar um câncer que irá matá-lo rapidamente. É possível, e cá para nós, o estúpido colabora bastante para isso, com o consumo de álcool, maconha e o seu modo de vida. Com a indução mental de estrangulamento, as energias dele próprio, desequilibradas pelo medo, contribuirão significativamente para a implantação da enfermidade. Aguardemos o tempo, chefe. Sim, Valdo, até porque, temos todo ele ao nosso favor, e como meu único objetivo é fazer esses dois miseráveis pagarem pelo que me fizeram, trabalharei com paciência. A vingança mais eficaz é aquela que é elaborada sem pressa. Coisa de artista, chefe. De artista. Capítulo 31. Liberdade respeitada. Os rumos dos acontecimentos começaram a dar mostras ainda mais desagradáveis. Os sectários desencarnados que acompanhavam o pai de Luciana seriam procurados por Júnior, que achava oportuna uma sociedade, aumentando a possibilidade de ser bem-sucedido. Por que desprezar a oportunidade na união de forças, ponderava o rapaz. Resolveu consultar Valdo, que tinha um pouco mais de conhecimento neste mundo novo. Explicou o seu plano resumidamente, solicitando a opinião do comparsa. Honestamente, não sei, chefe, se esta é uma boa alternativa. Eles estão envolvidos com o prefeito há muito tempo. De uma maneira geral, parece um grupo mais coeso e forte do que o nosso. A nossa chance de sucesso será pequena. Valdo, existe um provérbio que dizem ser americano ou talvez popular, mas em todo caso acredito válido para a ocasião: se você não pode com o inimigo, una-se a ele. Tenho os meus receios, chefe. Nosso pessoal é covarde. Você mesmo pôde constatar, não faz muito tempo. Creio que poderá valer a tentativa. Não vamos nos intimidar. Provavelmente, eles devem ter muita coisa para nos ensinar. Bem, você é quem sabe, respondeu Valdo resignado. Enquanto isso, na unidade assistencial dirigida por Giuseppe, os mentores amigos, na companhia do aplicado estudante Clemente, encontravam-se reunidos com Clarissa, tratando dos últimos acontecimentos. Alzira, com o seu amor maternal, mostrava-se mais apreensiva em relação ao seu protegido. Meus amigos, como vocês não ignoram, Júnior vem regularmente desprezando qualquer alvitre de minha parte. As orientações que envio para que ele retome seu equilíbrio estão sendo todas em vão. Rejeita-as sumariamente pela fixação mental em que se encontra, isolando-se nos procedimentos vingativos que programa a cada dia. A sensação que temos nessa hora é de que, ao estimularmos o bem, acabamos dando ênfase ao mal, não, Alzira? Perguntou Jeremias. Exato. Quanto mais inspiro boas ideias, maior esforço empreende o jovem em querer prejudicar Luciana e Caio. Isto é apenas impressão, Alzira. Você sabe disso. Sim, Clarissa, eu sei. No entanto, é muito difícil assistir a um ente querido indo em direção contrária à sua felicidade. É fato, minha amiga, no entanto, teremos que respeitar as decisões de Júnior, por questão de justiça em relação às suas escolhas, que obviamente lhe acrescentaram responsabilidades, dispensáveis se ele continuasse no esforço que vinha realizando para a sua melhoria. De minha parte, levarei ao conhecimento de Giuseppe as informações sobre os últimos eventos. Com certeza, ele saberá orientar-nos quanto às providências necessárias. Cabe-nos continuar trabalhando e solicitando ao Senhor que assista o seu filho, que se mostra pródigo neste período de sua caminhada, finalizou Clarissa. A elevada entidade retirou-se, dando oportunidade para o questionamento de Clemente. Alzira, se entendi corretamente, Júnior vem agindo exatamente de forma contrária, cada vez que recebe uma inspiração de sua parte. Então,
por medida cautelar, não seria melhor permitir que ele tome as decisões que ache mais razoáveis, sem a nossa tentativa de ajudá-lo? As decisões dele não sofrem interferência direta de nossa parte, Clemente. Enviamos com regularidade orientações à guisa de assistência fraterna. Ao encontrarmos uma pessoa querendo ferir-se mortalmente, ou seja, suicidar-se, não iremos dar de ombros e dizer que o problema é dela e não nosso, concorda? Concordo. É nosso dever cristão fazer algo, afinal de contas, é um irmão nosso que pode momentaneamente estar fora de seu equilíbrio emocional. Isto poderá impedir a sua decisão inicial, Clemente. Nem sempre. Por vezes, parece até que o indivíduo é estimulado, Alzira. Apenas parece, porque o registro quanto ao erro que está em vias de cometer consigo mesmo ficará gravado e servirá, no futuro, como orientação em suas próximas existências. Não é assim com a educação que recebemos, Clemente. É verdade, Alzira. Nem sempre damos ouvidos para as orientações, contudo, quando nos conscientizamos dos desacertos, surge uma voz interior, dizendo-nos: se eu tivesse escutado os conselhos recebidos e colocado em prática, não estaria nesta situação. Exato, Clemente. Aliás, é um ensinamento claríssimo de Jesus em Mateus 11:15 da manhã: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Pois é, respondeu Clemente. Agora, meu jovem amigo, e você, Jeremias, permitam que eu me retire para alguns outros afazeres. Nos encontraremos mais tarde, está bem? Sim, sim. Obrigado, Alzira. Assim que a mentora se apartou, Clemente, curiosíssimo, questionou Jeremias. A nossa querida Alzira, mesmo com o conhecimento e a elevação que conquistou, deu-me a ideia, talvez incorreta, de certo abatimento diante de Clarissa, quanto ao seu tutelado. Jeremias, sorrindo, respondeu: Clemente, estamos ainda muito longe da firmeza de nossos elevados missionários que passaram pelo planeta deixando-nos exemplos de autoconhecimento e controle de suas emoções. Trabalhamos como orientadores de nossos irmãos, mas ainda continuamos muito humanos em matéria de sentimentos. O fato de conhecermos um pouco mais não nos possibilita o domínio de todas as nossas emoções. E eu que pensei que os mentores, via de regra, eram criaturas cuja evolução estava livre de qualquer percalço. Em nosso plano evolutivo, para merecermos entidades tutelares cuja posição seja essa que você imagina, precisaremos ainda de muito esforço e dedicação. Por exemplo, Jeremias, Allan Kardec e seu mentor. Quantos, Allan Kardec, você conhece, Clemente? Jeremias. Sem comentários. Capítulo 32. Pacto tenebroso. Posso saber o que você quer, garoto? Meu nome é Júnior e gostaria de apresentar uma proposta. Escute aqui, que tipo de proposta pode ser interessante para mim, vindo de um moleque como você? Saiba que eu não tenho tempo a perder e também não gosto de lidar com crianças. Entendo os seus pontos, senhor. Aqui não tem senhor, e nomes não são importantes neste primeiro contato, se é que irá haver mais algum. Fale logo. Gostaria de propor uma associação. O sujeito quase dobrou de tanto rir, sendo acompanhado por outro brutamontes, que se parecia um guarda-costas. Júnior aguardou o espetáculo que o ridicularizava, impassível. Ha, ha, ha. Me aparece cada figura. Diga lá, senhor Júnior, qual é a sua oferta? Abrir um berçário para cuidarmos de bebês como você? Júnior, inalterado, sem demonstrar qualquer emoção, respondeu. Sei que você e sua equipe, se é que devo chamar assim, atuam junto ao prefeito e, como tenho interesses na filha dele e no futuro genro, acredito que poderíamos unir nossos esforços. Para sua informação, quem possui equipe são executivos, eles são meus comandados. Contudo, se você despertasse qualquer interesse em mim, quais seriam as minhas vantagens nesta associação? Entro com o meu pessoal e minhas habilidades em ceder magnetismo para as suas operações, e você me auxilia em meus projetos, ou então me ensina técnicas para que eu possa obter melhores resultados em meus objetivos. O tal comandante, virando-se para o seu acompanhante, disse: Gaston, quer saber? Gostei da ousadia desse moleque.
Faz lembrar-me de minha juventude quando no corpo pesado. Eu já havia comentado com você, quando o observei algumas vezes em atuação, não. São trabalhos ainda incipientes, mas ele parece ter um futuro promissor conosco. Olhando firmemente para Júnior, comunicou. Quer saber, garoto? Vou aceitar você e sua turminha em meu bando. Nem sequer pense em me trair ou levar qualquer vantagem sobre mim ou meus comandados, porque, caso tente algo semelhante, irá se arrepender amargamente. Não tenho a mínima consideração por traidores, que costumo tratar como lixo. Fui claro? Claríssimos. Sobre a questão da traição, o que me interessa em nossa associação é exatamente dar cabo de um traidor vulgar, que é o futuro maridinho de Luciana. Não seja tolo, menino, de querer trazer para nossa dimensão aqueles que podem ser explorados por um longo tempo. Não é assim que fazemos o trabalho. Isso é para amadores que ficam gastando seu tempo em processinhos de vingança, tipo namoradinho traído. Nosso negócio é diferente. Queremos usufruir do poder e suas facilidades. Por isso, se a sua intenção é liquidar o corpo pesado do trouxa, bateu na porta errada. Se venho propor uma sociedade, devo estar aberto a novas ideias e estratégias, estou certo. Gostei. A propósito, chamo-me Leone e, como você pode ver pelo meu próprio nome, sou um rei. Portanto, conforme já informei, quero obediência total. De acordo, Leone. Quando podemos começar? Veja, Gaston, o garoto é apressadinho. Ha, ha, ha. Para o seu governo, estamos ligados a um grupo muito maior, que possui interesse em manter as coisas do jeito que estão. Quanto mais corrupção, desmandos e tirania, mais conseguimos manter afastado esse povinho, com discurso de mudança, mundo melhor ou bobagens desta natureza. Queremos mesmo é continuar no bem bom, na situação cômoda em que vivemos sem fazer grandes esforços, tirando a parte que nos pertence por direito. Perdãozinho pra cá, perdãozinho pra lá, é coisa de covarde, sem ideologia. Não tem essa conversa de perdão aqui não. Então, quando aparecer algum santinho falando a respeito, bota o sujeito para correr, estamos entendidos, garoto. Perfeitamente. Leone e Gaston viraram as costas e se afastaram sem qualquer consideração. Antes que Júnior começasse a segui-los, Valdo, demonstrando preocupação, alertou. Júnior, esse pessoal é da pesada. Não sabemos com quem estamos nos metendo. Isto não está me cheirando bem. Podemos nos envolver em encrenca grossa. Eu te avisei que deveríamos ficar longe deles. Está com medo, Valdo? Se quiser, pode pular fora. Não se trata disso, chefe. Simplesmente, caso as coisas se invertam, não somos suficientemente fortes e nem em número adequado para nos safarmos desses caras. Acho melhor dar um tempo, arranjando uma desculpa qualquer, pelo menos até conhecermos melhor esse pessoal. O que Júnior não suspeitava é que naquele instante Valdo estava sendo um instrumento do bem, inspirado por Alzira e Jeremias, que buscavam estimular o rapaz a abster-se de maiores complicações em envolvimento com criaturas tão tenebrosas. Capítulo 33. Armadilha inteligente. Valdo, você vem ou não? Não sei, chefe. Tenho que pensar a respeito. Perdoe-me, mas prefiro esperar um pouco. Está bem. Veja quem no grupo está disposto a vir comigo e, aqueles que não aceitarem, informe que estão liberados. A grande maioria do grupo resolveu seguir Júnior, interessados em tirar mais vantagens da associação que se formava. Valdo ficou isolado e partiu cabisbaixo. Seguiram Leone e Gaston a curta distância. Em poucos minutos estavam reunidos com o enorme bando do terrível obsessor, que superava em 4 vezes o número de seguidores de Júnior. Subitamente Leone ordenou: prendam esse bando de trouxas, principalmente o moleque que é o líder. Iniciou-se uma luta inglória, porque em minutos Júnior e o seu grupo estavam dominados, com mãos e pés atados. O rei, como gostava de ser tratado, gargalhando estridentemente, falou: você e sua turma não passam de uns otários mesmo.
Imagine que vou me associar com um menino que mal saiu das fraldas e que teve a petulância de atrapalhar os meus interesses, perturbando Luciana e Caio por causa de um ciúmezinho, besta e ressentimento por uma traição. Ora, seu moleque, acorde e veja o quanto você é estúpido, metendo-se com gente mais gabaritada. Eles não só me traíram como tiraram tudo de mim. Tenho direito à vingança. Pagarão pelo que fizeram. Protestava Júnior aos brados. Gaston, o brutamontes guarda-costas, investiu na direção de Júnior e aplicou-lhe várias punhadas, que logo lhe tiraram sangue da boca e do nariz, enquanto Leone ordenava. Cale-se. Você e a sua turminha servirão como nossos escravos, obedecendo cegamente nossas ordens, para não receberem uma boa surra diária. Gaston, providencie as correntes para algemá-los convenientemente. Naqueles que demonstrarem qualquer sombra de indisciplina, desça a chibata no lombo. Em atitude de desprezo, Leone aproximou-se de Júnior e, após dar um sorriso sarcástico, cuspiu no rosto do rapaz e se retirou. Alzira e Jeremias, assistindo à violência que era praticada, e sem ser identificados pela turba, graças à posição sutilizada de seus perispíritos, derramavam discretas lágrimas pelos descaminhos escolhidos por Júnior, que poderia ser um espírito vencedor em suas possibilidades evolutivas, se houvesse utilizado alguma dose de resignação. Os mentores se retiraram em direção ao complexo assistencial, em busca de Clarissa, para novas instruções. Encontraram a nobre entidade na companhia de Clemente, que costumeiramente, quando se encontrava com a mentora, disparava uma bateria de perguntas. Clarissa, ao receber os amigos, diante do abatimento de ambos, com voz serena e vibração amorosa, falou: Aguardava vocês, diante dos últimos acontecimentos, que tive oportunidade de acompanhar pela frequência mental de nossa querida Alzira. A responsável por Júnior adiantou-se. Nobre mentora, rogo pelo meu tutelado, que está afundando em um charco de dor devido à sua profunda ignorância. Temo pelo seu futuro, pelo que terá de fazer daqui para diante, nas mãos de criminosos como Leone e Gaston. Alzira, compartilho de sua dor, no entanto, o Senhor da vida não nos desampara em momento algum. Júnior tem os seus créditos de outras existências, sabemos disso. Apesar de estar em pleno processo de desenvolvimento, sujeito então aos equívocos da caminhada, conta com assistência adequada e preces regulares de sua mãezinha e de pessoas que têm alta estima e consideração por ele. Apesar da família de seu pupilo estar envolvida com a religião somente para as ocasiões sociais, sua mãe, após o desencarne do filho querido, aderiu, por sugestão de uma amiga, à rotina da prece diária em favor de Júnior. Após uma breve pausa, Clarissa prosseguiu. Giuseppe consultou as entidades venerandas, responsáveis em grau maior pela nossa instituição, e recebeu delas o aval para interferir caridosamente no processo, que toma notas cada vez mais desequilibradas e comprometidas. Nosso dirigente tem interesse pessoal em Leone e Gaston, e estará conosco em nossas operações. O próprio Giuseppe, Clarissa. Que honra a nossa contar com a ação direta dele. Somos tão pequenos. Alzira, o Senhor não cuida do verme que trabalha na profundeza da terra com o mesmo desvelo com que cuida de cada um de nós. Giuseppe, antes de tudo, é nosso irmão mais evoluído, e quanto maior a evolução, mais amor e dedicação, não é assim? Recordemos Jesus, diante de sua missão. É possível imaginar uma criatura de seu jaez encarnar há mais de 2000 anos no planeta, diante de tanto primitivismo, para plantar a semente de seu evangelho. Somente um amor incondicional para suportar nossa ignorância, não é mesmo? Você tem razão, amiga, só mesmo um amor ilimitado, impossível de ser avaliado por nós, diante do quadro evolutivo em que nos encontramos. Muito bem, vamos falar com Giuseppe, que nos aguarda em sua sala. Capítulo 34. Medidas emergenciais. Alzira, Clarissa, amigos, entrem. Que bom revê-los. A alegria é nossa, Giuseppe, adiantou-se Alzira na saudação. Muito bem, para ganharmos tempo, Giuseppe, repassei alguns detalhes para Alzira e Jeremias sobre sua intenção em participar dos procedimentos relativos ao Júnior e demais irmãos nossos, informou Clarissa. Sim, de fato.
Recebi orientações importantes dos amigos que regem nossa instituição do mais alto e, dentro do quadro lamentável que se apresenta, tomaremos medidas urgentes visando a redução do endividamento dos irmãos envolvidos no presente drama. Para ser objetivo, a assistência que será prestada deverá envolver o prefeito, Luciana, Caio, Júnior, Leone e Gaston diretamente, e os que são seus correligionários também serão convidados à mudança de planos, ficando obviamente a cargo de cada um a decisão. Nos casos específicos em que o mal se apresenta, encontramos o sagrado momento de executar o bem, até porque, conforme sabemos, o mal é pura e tão somente fruto de desconhecimento, não possuindo consistência em nossos potenciais divinos. O que faremos de imediato, Giuseppe? Questionou Jeremias. O prefeito fez uma programação de viagem em avião fretado para a capital e será acompanhado por Luciana e Caio, além, obviamente, de Leone e Gaston, na dimensão espiritual. E o Júnior? Perguntou Alzira. Pelo que pude verificar, continuará preso, junto com aqueles que são os seus seguidores, no acampamento de Leone. Para não desperdiçarmos o tempo, que é precioso, sugiro que façamos uma prece e partamos para o serviço que nos aguarda. Após a prece, em minutos os mentores se alojavam em veículo aéreo que os conduziria até o aeroporto, onde o prefeito e acompanhantes deveriam embarcar no avião que ele havia fretado. Durante o rápido percurso, Clemente solicitou ao nobre mentor permissão para fazer uso da palavra. Giuseppe, você disse que os nossos irmãos se envolveriam em maiores problemas, complicando ainda mais a situação deles próprios. Poderíamos ser informados a respeito? Por que não? Infelizmente temos mais uma vez um quadro criminoso entre Luciana e Caio. A jovem está nos seus primeiros dias de gravidez. Novamente, será que esse casal não se previne? Utilizam a conhecida tabelinha, nem sempre eficaz, conforme sabemos. Luciana sentiu certa indisposição nos últimos dias, e pretende fazer uso das técnicas abortivas no menor prazo possível, buscando livrar-se da responsabilidade. Caio ainda não sabe, mas com certeza apoiará a medida. E quem é desta vez o espírito candidato ao reencarne, que sofrerá tamanha afronta? Um dos comparsas de Leone. O líder busca uma estratégia de permanência nos negócios do poder, conforme sabemos. Disse comandado por terceiros, mas isto é apenas uma desculpa, porque está buscando montar o seu reinado particular de terror, através dos mais intrincados métodos obsessivos. Meu Deus, Giuseppe, até onde vai a mente criminosa? Ignorante, seria o termo mais adequado, meu caro estudante. Quando desvirtuamos os nossos padrões de natureza superior, passamos a construir muralhas em torno de nosso castelo de fantasias, que aprisionarão a nós mesmos. Só Deus sabe o tempo que a criatura irá despender para derrubá-las. No caso de Leone, o poder o inebria há séculos, porém, chegou a hora de oferecermos o seu despertar. Ele poderá recusá-lo? Como não? Somos livres, não? E o custo disso, Giuseppe? Clemente, Leone é inteligente, talvez repense sua atual posição. Mantenhamos nossa confiança no Pai, para alcançarmos o sucesso tão desejado. E o prefeito? Endivida-se a cada dia que passa, criando para si resgates extremamente dolorosos, pelo abuso de poder em que se habituou. Pessoal, estamos chegando ao aeroporto, informou Jeremias. Giuseppe polidamente encerrou as instruções para Clemente e orientou o piloto do veículo que utilizavam a pousar próximo do avião, onde já embarcavam o prefeito e comitiva, sendo acompanhados pelos dois obsessores. Em instantes o avião decolava, sendo seguido pelo veículo dos mentores amigos. A viagem já alcançava cerca de 2 horas, de um total de 3, quando o avião apresentou problemas em uma das turbinas. O piloto comunicou que fariam um pouso de emergência em virtude dos problemas surgidos serem de maior gravidade. Naqueles rápidos instantes, todos sentiram o pânico e o desespero da morte iminente. Luciana, segurando as mãos de Caio, começou a orar, algo que não fazia desde a infância. Caio, invadido pelo medo, parecia ver um filme passar rapidamente em sua mente. Em segundos viu um resumo de sua vida, e o rosto atormentado de Júnior foi a última cena.
Os pilotos não alcançaram o êxito desejado e a aeronave acabou colidindo fortemente com o solo. Tudo se passou muito rapidamente. Os únicos sobreviventes da tragédia foram o piloto e o copiloto. Os passageiros desencarnaram instantaneamente. Na dimensão espiritual, Giuseppe e os demais assistentes desembarcaram, prestando atendimento urgente aos irmãos que acabavam de mudar de dimensão. Imediatamente, Clarissa, Alzira e Jeremias, auxiliados por Clemente, providenciavam os trabalhos de separação do corpo denso dos acidentados, com instrumentação adequada, liberando-os de maneira mais confortável possível, ao mesmo tempo em que aplicavam energias em seus centros de força coronário e frontal, induzindo-os ao sono profundo. Enquanto isso, Giuseppe se dirigia à dupla de desencarnados, que estavam completamente aturdidos com o acontecimento. Capítulo 35. Jesus nos aguarda. Leone, Gaston, vamos, acordem. O que aconteceu? Onde estou? Quem é você? Questionou primeiramente Leone. Mantenha-se sereno, meu filho. Tudo será esclarecido no tempo devido. Chamo-me Giuseppe e venho em nome de Jesus, como mero prestador de serviço de seu amor. Onde está o Gaston? Ao seu lado. Está despertando mais lentamente. O que aconteceu, Giuseppe? O avião em que você e Gaston estavam viajando na companhia de seus amigos, sofreu um grave e fatal acidente. Não é possível. Onde estão o prefeito, Luciana e o rapaz? Neste momento, encontram-se em sono terapêutico profundo e serão conduzidos para local de assistência adequada, exatamente para onde queremos convidá-lo e ao seu amigo Gaston, para que lhes façam companhia. Leone aos poucos retomava a lucidez após o impacto sofrido e, voltando à sua posição anterior, como líder de falange obsessora que era, falou indignado: assistência? Acompanhá-los? Quem é você afinal? Um amigo de longa data, que você não está reconhecendo, por enquanto. Não sou seu amigo. Caso você queira tirar algum proveito da situação, saiba que eu já perdi muito com a mudança de plano dimensional daqueles que estavam em minhas mãos. Tenho problemas demais para demonstrar gratidão, deixarei que saia agora mesmo de minha frente antes que eu me convença de que você não passa de um oportunista. Então suma daqui imediatamente, porque tanto eu como o meu amigo sabemos muito bem nos cuidar. Desapareça. Leone, entendo que fale por você, mas não creio que responda por Gaston. Como ousa, seu cretino? Sou o chefe do meu povo, e cabe a eles obedecerem às minhas ordens. Aliás, como sabe o meu nome? Muita gente conhece você, meu filho, eu principalmente. Em todo caso, Leone, convém que eu pergunte diretamente para o Gaston, se ele não quer acompanhar-me. Leone, esbravejando, avançou agressivamente em direção a Giuseppe. Acabo com você, maldito intrometido. Ao se aproximar violentamente, recebeu das mãos do mentor energias magnéticas poderosíssimas, que o imobilizaram no mesmo instante, sendo amparado para não cair estatelado ao solo. Gaston, que acompanhava os acontecimentos, estava boquiaberto com o que acabara de presenciar. Giuseppe calmamente disse: Gaston, nada tema, aproxime-se e venha auxiliar o seu irmão. O obsessor aproximou-se trêmulo e acanhado, no entanto, a força moral de Giuseppe envolvia-o em vibrações amorosas de confiança. Giuseppe, com movimentos rápidos sobre os centros coronário e frontal de ambos, dirigiu-se às duas entidades dizendo: voltem no tempo e vejam o que representamos um para o outro. Apesar de Leone oferecer maior resistência a princípio, acabou cedendo ao ouvir as declarações de Gaston. Estou vendo um castelo e um garoto mais ou menos com uns 6 anos de idade, brincando sozinho. Meu Deus, sou eu o menino. De repente, sinto-me abraçado carinhosamente pelo meu pai, que me ama muito. Me vejo agora como um verdadeiro príncipe. Meu pai morreu com a peste. Não dei importância para os seus conselhos. Envolvo-me em guerras sanguinolentas, seguindo meu irmão mais velho, que possui uma sede de poder insaciável. Estamos na chamada Terra Santa. Somos emboscados em uma das tantas batalhas e massacrados. Meu irmão, não pode ser. É Leone, sinto isso. É verdade. Meu pai, é você.
Leone, que entrara na faixa vibratória de Gaston por intermédio de Giuseppe, tremia a cada trecho relatado pelo amigo e irmão de outrora. Conseguia, pelo processo avançado de terapia de vida passada, divisar as mesmas cenas, sentindo as emoções experimentadas naquele período da história. De repente, Leone, com um grito de desespero, tentando libertar-se dos inimigos que lhe tiravam a vida naquela existência, desabafou. Somos cruzados, e estamos sendo aos poucos expulsos das terras que conquistamos. As tropas do sultão Saladino estão vencendo batalha após batalha. Meu Deus, quanto sangue! Salve-me por misericórdia, estou me afogando em meu próprio sangue. Meu pai, socorra-me. Estou aqui com vocês, meus filhos, e vim renovar o convite para que juntos possamos trilhar o verdadeiro caminho rumo ao Cristo. Precisamos defender os interesses dele, meu pai, bradou Leone, totalmente envolvido com o que ocorrera havia 8 séculos. Jesus não precisa que lutemos por interesses passageiros, desrespeitando a nós mesmos e a nossos irmãos. A luta é contra nossos equívocos, buscando o exercício do amor, para alterarmos hábitos arraigados há muito em nossas vidas. A defesa que temos que realizar é a da manutenção do seu evangelho em nossos pensamentos e atitudes, contra o inimigo cruel do egoísmo que instituímos em nós. Despertem, meus filhos, para a realidade que nos aguarda. Vamos lutar pela causa nobre da implantação do amor em nós e no mundo. Leone e Gaston derramavam sentidas lágrimas, enquanto eram envolvidos por Giuseppe, que, emocionado, finalizou. Faz pouco mais de 800 anos que eu acompanho a trajetória de vocês dois, trabalhando para unirmos os nossos corações no ideal comum do amor a Deus nosso Pai e a Jesus, nosso Salvador. Chega de tanta luta, meus filhos, e vamos construir juntos um futuro de paz. Os 2 irmãos, retornando do transe, abraçaram Giuseppe. Leone, tomando a palavra, disse: Meu pai, perdoe-nos por termos nos desviado do caminho do bem, por não termos seguido seus conselhos. Por misericórdia, auxilie-nos. Nada temos que perdoar entre nós. O perdão irá se materializar em oportunidades de trabalho pelo Evangelho, em muitas existências, para que um dia o amor brilhe em nossos corações, como o diamante sem jaça. Vamos, porque Jesus nos aguarda. Capítulo 36. Esclarecimentos. Giuseppe solicitou o apoio de um veículo especializado em resgates. Em instantes, os recém-desencarnados e também Leone e Gaston estavam acomodados e partiram rapidamente, na companhia do mentor. Embarcaram na outra aeronave Clarissa, Jeremias, Alzira e Clemente. Assim que decolou rumo à instituição assistencial, o jovem estudante pediu alguns esclarecimentos para Clarissa. Desculpe se não contenho a minha curiosidade, mas não posso evitar, diante das últimas ocorrências. Tenho 2 perguntas, posso? Sim, claro que pode. O que você observou exatamente, Clemente? Bem, inicialmente, constatei que Leone e Gaston sentiram o impacto da queda do avião. Ambos encontrando-se desencarnados, como foi possível? Simples, meu amigo. As faixas vibratórias em que os 2 se mantinham pode explicar esse fenômeno. Encontram-se com seus corpos espirituais em tamanha densidade, que o limiar entre uma dimensão e outra parece-lhes praticamente não existir. Influenciam razoavelmente a matéria densa e são por ela também influenciados. Notou que Giuseppe necessitou adensar seu perispírito para se fazer visível. Sim, Clarissa. Entretanto, tinha para mim que as questões relacionadas à matéria não agiriam nos desencarnados. Dependendo da condição evolutiva, Clemente. Quanto maior a sutileza do corpo que envergamos, menos influência, obviamente. Para estes casos que estamos analisando no momento, a própria gravidade exerce maior poder sobre seus corpos do que ocorre geralmente com espíritos um pouco mais elevados. Não fazia ideia desta possibilidade. Clemente, para atingir os altiplanos das dimensões superiores de nosso planeta, necessitamos vibrar em ondas mais curtas, ou seja, mais elevadas, para reduzirmos nosso peso específico. Na literatura espírita, encontramos informações detalhadas, em Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, por exemplo. Preciso estudar melhor o assunto, Clarissa.
Você disse que tinha 2 perguntas, não? Qual a próxima? Giuseppe aguardou Leone e Gaston por quase 8 séculos. Isto não impediu sua evolução? Evidente que não, Clemente. Giuseppe deu continuidade em seu esforço evolutivo, sabendo que o amor jamais esquece aqueles que ficaram na retaguarda por opção. Logicamente, buscou influenciar os filhos desgarrados, inspirando-os ao bem e enviando recursos sempre que necessário. É assim, aliás, que Deus age conosco. O auxílio divino chega através do semelhante. Cabe a cada um de nós a aceitação. Mas foram mais de 8 séculos perdidos, Clarissa. Tempo é algo que gerenciamos por vezes equivocadamente. O que são 800 anos para quem é imortal? Você já pensou que esses números representam muito para nós, porque em média não ficamos reencarnados nem por 70 ou 80 anos, dependendo, é claro, de vários fatores. Se estivéssemos em dimensão ou planeta diferente, conforme o próprio codificador registra na Revista Espírita de abril de 1858, quando analisa a existência em uma das dimensões de Júpiter e constata que a vida de um espírito lá reencarnado é em média, comparada à nossa, de mais ou menos 500 anos, o que representaria 100 anos para aqueles habitantes. Porém, conhecendo o Evangelho do Cristo e sendo conscientes de nossas responsabilidades, não podemos mais desprezar as oportunidades, não podemos utilizar o tempo que nos é oferecido nos prendendo a posições anteriores por mero convencionalismo. Veja, Clemente, como Jesus de fato é o libertador das almas, não? Sim, Clarissa, sem dúvida. Tira-nos da ignorância de nós mesmos, dando-nos direcionamento para a nossa realidade divina. Fantástico! Estamos chegando, meu jovem amigo. Lembre-se de aprofundar-se nestes capítulos assim que for possível. O estudo amplia-nos a capacidade de conhecermos-nos, como também o discernimento quando trabalhamos para o bem. Capítulo 37. Resgate com Jesus. Tão logo o prefeito, Luciana e Caio foram transferidos para a unidade hospitalar, Giuseppe aproximou-se de Leone e Gaston, solicitando: daremos início ao serviço de recondução de nossos irmãos para Jesus, daqueles que os acompanharam até hoje, bem como dos seus prisioneiros, respeitando logicamente o desejo e interesse de cada um deles em nos acompanhar. Para isso, peço que vocês nos auxiliem. Ambos responderam afirmativamente ao pedido de Giuseppe e, em seguida, reuniram-se com os demais membros da equipe. Este, aproximando-se dos amigos, orientou: Jeremias, Alzira e Clemente, creio que vocês poderão retornar ao acampamento, acompanhados por Leone e Gaston, no intuito de resgatar o Júnior e quem mais se dispuser a acompanhá-los. Vamos retirá-los da triste situação em que se encontram. Por favor, estendam o convite a todos, independentemente da posição que ocupem. Os algozes do protegido de Alzira, na realidade, são também prisioneiros do ódio e da ignorância. Portanto, façam o melhor ao seu alcance. Vibro para que tenham sucesso na tarefa, com as bênçãos do Mestre. O quinteto agradeceu e despediu-se. Em pouco tempo desembarcavam próximo ao local onde se reuniam os partidários de Leone. Os novos amigos aguardariam no veículo de transporte, enquanto Jeremias, Alzira e Clemente entravam em concentração, adensando um pouco mais seus corpos espirituais, podendo a partir de então ser percebidos pela vigilância do local. 2 entidades imundas, com carantonhas horríveis, trajando restos de uniforme militar e exalando um odor putrido insuportável, aproximaram-se com porretes e punhais. Um deles, que parecia ter maior autoridade, adiantou-se perguntando: aonde vocês pensam que vão? Estamos em missão de resgate de amigos nossos, que se encontram enfermos. Somos irmãos de paz, respondeu Jeremias. O sujeito iniciou uma gargalhada estridente e desafiadora, dizendo em seguida: loucos estúpidos, vocês invadiram o nosso território e agora nos pertencem. Não sairão mais daqui, enquanto o nosso chefe não voltar e decidir o que fará com cada um. Aliás, a mulher muito nos interessa, apontou para Alzira o indicador imundo e ferido, com um riso desrespeitoso. Sinto informá-los, ou melhor, trago uma boa notícia a respeito de seu líder. Ele encontra-se conosco e não irá retornar para este tipo de expediente. O que? Vocês o transformaram em um prisioneiro?
retrucou o sujeito já espumando de raiva. De maneira alguma, Leone e Gaston não foram constrangidos a nada. Receberam um convite amoroso de seu pai e aceitaram os desafios do trabalho regenerativo com Jesus, respondeu calmamente Jeremias. Mentiras! Você não passa de um canalha mentiroso, gritou o Brutamontes. Em seguida, dirigindo-se ao comparsa, ordenou. Lin, traga os cães para que eles façam o trabalho por nós e estraçalhem esses imbecis. Não vou perder meu tempo com mentirosos. O companheiro obedeceu o comando e ligeiro retornou com 5 entidades acorrentadas, vitimadas pela zoantropia, numa mistura de homem e cão selvagem. Em instantes foram liberadas para atacar os mentores. Clemente, apavorado, dirigiu-se a Jeremias questionando. Que faremos? Tenha calma, meu jovem, e entre imediatamente em prece solicitando a proteção de nosso pai. Coloque-se entre mim e Alzira e nada tema, porque eles não nos farão mal. Fique tranquilo. As infelizes entidades, que avançavam velozmente sobre o trio, estancaram subitamente a distância de 1 metro, como se estivessem diante de uma proteção elétrica cujas descargas fossem fatais. Circulavam ao redor dos mentores rosnando ameaçadoramente, sem ousar atacar. O espírito que exercia comando sobre o outro vigilante gritou. Lin, faça alguma coisa, seu incompetente. Bata nos animais para que eles avancem e terminem o serviço. Vamos, haja. A entidade passou a espancar as pobres criaturas, sem alcançar sucesso. Temendo que a ira do outro se voltasse contra ele, disse, não adianta, Ross. Esses bruxos enfeitiçaram nossos cães. Idiota, eu mesmo vou dar um jeito nisso. Ao avançar com o porrete em riste, levou tamanho choque ao tentar penetrar o circuito de proteção, que foi lançado ao chão, inconsciente. O outro, vendo a cena, saiu correndo em direção ao acampamento, aos brados de alarme. Corram, salvem-se. Bruxos estão invadindo nosso acampamento. Fujam, fujam. Estabeleceu-se a anarquia, com algumas entidades correndo a esmo, colidindo umas com as outras, sem ter noção exata do que se passava. Imediatamente Jeremias adiantou-se e interveio. Irmãos, tenham calma, não faremos mal a ninguém. Nada de pânico. Viemos convidá-los para nos acompanharem e restabelecerem a tão desejada liberdade, como ocorreu com Leone e Gaston, que já se encontram entre nós. A moral superior de Jeremias estabeleceu a ordem. Uma entidade, dirigindo-se ao mentor, indagou, quem são vocês e o que querem? Onde está nosso líder? Confiram vocês mesmos. Com um sinal, Alzira solicitou mentalmente a presença de Leone e Gaston, deixando a turba boquiaberta. Leone adiantou-se e falou. Amigos, venho convidá-los a seguir comigo e Gaston, não mais como comandados, mas, sim, como irmãos, para desafios que nos aguardam. Encontramos nosso pai de outras eras, com quem decidimos trilhar novos rumos. Sei o quanto sou devedor para com todos e farei o que estiver ao meu alcance para alterar os quadros infelizes que inflige a cada um. Nada temam, porque ficarão bem em nossa companhia, não mais obedecendo ordens, mas decidindo por si próprios os caminhos que devem seguir. O que me dizem? Vários dos presentes saíram do local desacreditando o ex-comandante, enquanto outros mais conscientes se adiantavam, aceitando o convite. Lin, que demonstrava maior apreensão, dirigiu-se a Leone, perguntando. E esses nossos companheiros de luta que estão conosco sem qualquer consciência, o que faremos com eles? Jeremias, adiantando-se, pediu a palavra e esclareceu. Levaremos esses nossos irmãos para o tratamento adequado, buscando recuperá-los dentro de nossas possibilidades. Peço que libertem também os prisioneiros, para que possamos atendê-los, segundo a proposta que fizemos a você e aos seus amigos. Lin, vacilante, olhou para Leone, aguardando o comando do líder, que aqueceu com um leve movimento de cabeça. Em seguida, Jeremias voltou a orientar. Vamos, Lin, todos nós acompanharemos você na tarefa. Ao aproximarem-se do local, Clemente foi o que mais se impressionou com as cenas. Buracos feitos no chão, inundados por água fétida, cobriam os prisioneiros até o pescoço.
Júnior, Valdo e demais acompanhantes encontravam vans inconscientes, repetindo frases desconexas, como em um verdadeiro delírio. Leone e Gaston adiantaram-se para retirá-los daquela condição degradante, enquanto eram improvisadas algumas macas para transportá-los até a aeronave. Enquanto o serviço era realizado, Leone repetia entre dentes: "Meus Deus, como resgatarei tudo isso?" Alzira, que estava próxima do ex-líder, dirigiu-se amorosamente a ele, dizendo: "Com Jesus, Leone, somente com Jesus." Capítulo 38. Nossos potenciais. Realizados os resgates, principalmente das entidades que se encontravam inconscientes, e após o encaminhamento de cada um para a assistência adequada na instituição dirigida por Giuseppe, Clemente aproximou-se de Jeremias, buscando novas lições. "Será que eu poderia perguntar?" respondeu Jeremias sorrindo. "É claro que pode, meu amigo. Já que você me permite, Jeremias, tenho 3 questões. A primeira é sobre a zoantropia. Como foi possível tamanha deformação daqueles infelizes irmãos? A questão não é nova, Clemente, e foi matéria abordada por André Luiz na obra Libertação, psicografada pelo Chico Xavier, da qual eu lhe sugiro estudo minucioso. Utilizemo-nos de Leone como exemplo. Ele é dono de um magnetismo impressionante, que emprega para impor desequilíbrios os mais diversos. Com técnicas hipnóticas ou magnéticas, caso você prefira a terminologia mais comum, considerando ainda que o hipnotizado possui sua consciência de culpa e desvários, é possível alcançar esse tipo de resultado, impondo a deformação ao corpo sutil e flexível que é o perispírito. Como nossa trajetória de princípio inteligente, ou espiritual, passa pelo reino mineral, vegetal e animal, respectivamente, temos em nosso patrimônio psíquico todos os arquivos destas experiências. Com o magnetismo, impõe-se a consciência culpada a um retrocesso de natureza corpórea, nunca para o espírito, que guarda suas conquistas e não retrograda. Falamos da vestimenta, neste caso, o corpo espiritual. Mas, e a postura daqueles nossos irmãos, que rosnavam e queriam literalmente nos atacar? E realmente atacariam se pudessem, Clemente. Por analogia, a entidade hipnotizadora trabalha nestes casos com regressão de memória, impondo à vítima a reentrada em seu subconsciente profundo e despertando as características da fera, que afloram por período indeterminado. No caso de reencarne destes irmãos, as características observadas em seus respectivos perispíritos poderão ser mantidas no corpo denso, Jeremias. Até certo ponto, meu amigo. Não nos esqueçamos de que o corpo material possui estruturação genética suficiente para neutralizar e mesmo remodelar parte das deformações do perispírito. Bem, então as histórias de lobisomem têm algum fundo de verdade. Não com o folclore que envolveu essas informações, porém, nas questões relativas às deformações e a algumas características próprias dos dramas vivenciados nestas provações, sabemos, infelizmente, que a história é verdadeira. Jeremias, esses irmãos que resgatamos nesta condição retornarão às suas características humanas normais. Sem dúvida, Clemente. Contudo, o trabalho será intenso e terá início em nossa dimensão, estendendo-se para o processo reencarnatório reparador. Naturalmente que toda a terapia oferecida irá também depender da disposição do paciente. À medida que ele se conscientize e quanto maior os seus esforços nas mudanças de objetivos, substituindo hábitos infelizes, a forma irá gradativamente retornar ao padrão de nossa esfera de evolução, sublimando-se à medida que o espírito exercite o amor. Questões intrincadas, em Jeremias? Sim, e, naturalmente, exigem estudos mais aprofundados de todos nós. Vamos à próxima. Gostaria que você comentasse um pouco sobre a tentativa de ataque de nossos infelizes irmãos e a ocorrência com o Ross, que foi anestesiado ao tentar nos agredir. A mesma energia utilizada para promover o bem-estar e a cura também poderá defender a criatura bem-intencionada de possíveis agressões. Aqui também se aplica a questão da força do oponente contra si mesmo. Quando vibramos em alta frequência, não estamos nos protegendo contra bactérias patogênicas, Clemente. Sim, é verdade. Então, em escala mais acentuada, poderão ser produzidos verdadeiros anéis magnéticos de proteção.
Dada a evolução de Alzira, ela conseguiu criar as barreiras que nos protegeram, com os conhecimentos e desenvolvimento que possui do uso do magnetismo animal. Um exemplo mais simples pode ser dado quanto ao uso da prece. Ao utilizarmos este recurso maravilhoso de ligação da criatura com o Criador, elevamos nossa frequência de tal sorte, que não seremos percebidos ou por vezes sequer vistos por espíritos, estejam eles encarnados ou não. Tudo é uma questão de sintonia, Clemente. Agora a última, Jeremias. Fale, meu incansável investigador, disse Jeremias sorrindo. Quando resgatamos o Júnior, Valdo e os seus companheiros, notei que todos se encontravam em delírio. Por quê? Novamente o recurso da hipnose foi utilizado em nossos irmãos, visando neutralizar com o tempo o desejo de se rebelarem contra os seus captores. Algo como anestesiarmos durante certo período alguém que esteja em surto convulsivo. Se nós soubéssemos o que podemos fazer com os nossos potenciais, não, Jeremias. É exatamente por isso que vamos habilitando-nos à medida de nossa evolução. Lucas registrou importante ensinamento de Jesus em 4:10 da tarde. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Desta forma, precisamos nos exercitar no bem, para que o bem ganhe escala em nós e nos proporcione as possibilidades de galgarmos maiores degraus em nosso íntimo, utilizando de nossos potenciais de maneira equilibrada, revestindo todos os nossos pensamentos e atos com o mais puro amor. Excelente, Jeremias, obrigado pelo seu tempo e ensinamentos, você é mesmo um verdadeiro professor. Clemente, não exagere. No terreno do conhecimento da vida, somos todos meros aprendizes. Agora vamos, porque temos muito trabalho para fazer ainda hoje. Capítulo 39. Sacrifício por amor. Alzira, bom dia. Bom dia, Clarissa. Amiga, por favor, chame o Jeremias e o Clemente para uma breve reunião com Giuseppe. Devo ir também? Sim, com certeza. Vou chamá-los agora mesmo. Os mentores de Júnior e Caio, acompanhados pelo estudioso Clemente, atenderam rapidamente a convocação, sendo recebidos por Giuseppe, que apresentava naquele instante um brilho especial em seus olhos lúcidos. Amigos, entrem, por favor, e se acomodem. Clarissa irá se juntar a nós em poucos instantes. Não demorou muito e Clarissa bateu na porta, sendo recebida pelo dirigente com o mesmo entusiasmo. Serei breve, pois sei das responsabilidades de cada um. Tempo aqui não é dinheiro e, sim, serviço para Jesus, como todos sabemos, disse Giuseppe sorrindo. Recebi as orientações de nossos maiores em relação aos seus tutelados, incluindo também os recém-resgatados. Muitos deles serão convenientemente tratados nesta instituição, durante um bom período de tempo, em virtude das deformações que apresentam em seus corpos espirituais, sendo contemplados pela reencarnação quando estiverem física e psiquicamente mais preparados. Entretanto, temos 6 irmãos nossos que poderão prosseguir no trabalho de redenção em caráter emergencial. São eles, Caio, Júnior, Leone, Gaston, Luciana e o seu pai. Todos reencarnarão em uma mesma família, no interior do Brasil, em situação extremamente simples, sendo filhos de um casal que estará vivendo em profunda pobreza. Quem são esses espíritos abnegados que os receberão, Giuseppe? Você foi feliz, Jeremias. São realmente criaturas abnegadas. Trata-se dos bisavós de Luciana, que possuem grande lucidez e muito amor em seus corações. Receberão todos os 7 espíritos seguidamente, que formarão a famosa escadinha, no linguajar popular do nosso maravilhoso país. Um instante, Giuseppe. Serão 6 filhos e não 7, alertou Alzira. Giuseppe, sorrindo, respondeu. Serão no total 7 mesmo, Alzira. Eu serei a mais velha. Mais velha? Desculpe, não entendi, disse Jeremias, surpreso. Isso mesmo. Reencarnarei em polaridade feminina, sendo a filha mais velha do casal. Meus pais desencarnarão muito cedo e ficarei com os irmãozinhos, de quem cuidarei como verdadeira mãe, orientando-os para uma vida de muito trabalho no campo. Seremos todos simples agricultores, lutando com as dificuldades em uma região que se encontra desolada.
Nas lutas do dia a dia, forjaremos um caráter mais humilde, para depois podermos iniciar as reencarnações reparadoras. Esta primeira etapa será apenas para amainar os anseios do mando, do tratamento desrespeitoso com a vida do semelhante, da traição, do ódio, do uso de patrimônio alheio e outros aspectos que as dificuldades da vida nos farão exercitar. Portanto, estarei me afastando da direção desta instituição pelo período que me foi concedido pelos nossos maiores, ficando Clarissa à frente das responsabilidades. Qual o tempo que você estará ausente, Giuseppe? Questionou Alzira. Cerca de 150 anos, sendo este o tempo aproximado para 2 reencarnações com o grupo inicial, porque muitos dos companheiros de Leone, Gaston e Júnior irão se juntar a nós, nos próximos 50 ou 60 anos, ampliando a parentela e, desta forma, todos trabalharão para um objetivo comum, evoluirmos em direção ao amor do Cristo Jesus. Peço que vocês todos me apoiem em meus desafios, porque serão muito grandes, para um espírito comum como eu. Tenha disso certeza absoluta, adiantou-se Clarissa. Inicio hoje mesmo a preparação dos programas reencarnatórios, com as entidades venerandas às quais nossa instituição está vinculada. Saibam que sou imensamente grato pelo muito que fizeram, pedindo ao Senhor da vida e ao Mestre que nos sustentem no amor e no serviço do bem. A emoção tomou conta de todos ao se despedirem do iluminado dirigente. Ao saírem da sala, Clemente, virando-se para Jeremias, disse: 150 anos de puro sacrifício, dedicação e amor. Como é difícil essa caminhada para Jesus. Clemente, se o próprio Mestre enfrentou dificuldades para implementar o Evangelho no planeta que está diretamente sob sua responsabilidade, imagine para todos nós, que estamos praticamente no início da caminhada. A porta estreita é realmente muito estreita, não, Jeremias? Nem diga, Clemente, nem diga. Esta edição digital foi convertida com base na primeira edição. O texto original foi composto em Gold Old Style 12, 5/14 avos e o título em Trajan Pro 20/24 avos. Adriane Schirmer realizou a revisão do texto. André Stenico elaborou a programação visual da capa e o projeto gráfico do miolo. Abril de 2021. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.